Descobri que paguei 220 mil para ser traído, e meu sogro psicólogo foi quem ensinou minha esposa a me humilhar. Você já imaginou descobrir que o homem que deveria salvar seu casamento, na verdade, estava destruindo sua vida por dentro? Que cada sessão de terapia era uma aula de como te manipular melhor? O que você está prestes a ouvir é a história mais perturbadora de traição que já contei em 15 anos de canal. Estou falando de Daniel, um empresário de 36 anos que descobriu que seu sogro, um psicólogo respeitado, havia transformado sua esposa numa arma contra ele mesmo. Antes de continuar, me conta nos comentários. De onde vocês estão ouvindo essa história? Quero saber se estão no trabalho, no trânsito ou em casa se preparando para mais um dia. E se preparem, porque o que vocês vão descobrir vai abalar qualquer homem que já confiou de olhos fechados. Daniel acordou naquele sábado pensando que finalmente havia encontrado a solução. Depois de 6 meses de brigas constantes com Luísa, eles tinham marcado a primeira sessão com o Dr. Álvaro, o pai dela. Amor, meu pai é psicólogo há 30 anos. Se alguém pode nos ajudar, é ele. Luísa havia insistido com aquele sorriso doce que sempre desarma qualquer homem. Você já confiou tanto em alguém que entregou até mesmo seus problemas mais íntimos? Daniel dirigia para o consultório se sentindo otimista. 6 anos de casamento, uma empresa próspera, uma casa que era a inveja dos amigos, mas ultimamente tudo parecia estar desmoronando. Luísa estava diferente, mais distante, sempre cansada, sempre com alguma reclamação. Você não me entende, Daniel. Você só pensa no trabalho, ela dizia. E ele realmente queria entender. Dr. Álvaro os recebeu no consultório impecável, diplomas nas paredes, aquele ar de autoridade que inspira confiança imediata. Alto, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, voz grave e pausada. Daniel, que bom conhecer o homem que conquistou minha filha. Luísa fala muito de você. O aperto de mão foi firme. O sorriso pareceu genuíno. Se Daniel soubesse que estava apertando a mão do homem que iria destruir sua vida. Vamos começar entendendo a dinâmica de vocês, Dr. Álvaro disse, sentando na poltrona de couro. Daniel, me conte. Como você vê os problemas no casamento? E Daniel abriu o coração. Falou sobre como se sentia inadequado, como achava que talvez trabalhasse demais, como queria ser um marido melhor. Às vezes sinto que não consigo fazer Luísa feliz, doutor. Por mais que eu me esforce, sempre parece que estou falhando. O que Daniel não percebeu foi o olhar trocado entre pai e filha. Um olhar que dizia, perfeito. Ele já está se culpando. Dr. Álvaro fez anotações meticulosas. Daniel, é interessante como você assume a responsabilidade. Isso mostra maturidade emocional. Pausa calculada. Mas às vezes, quando assumimos toda a culpa, acabamos não vendo nossos próprios padrões problemáticos. Já sentiram aquela sensação de que estão sendo analisados como um inseto no laboratório? Que tipo de padrões, doutor? Bem, pelo que Luísa me contou antes da sessão, você tem tendências de controle. Pequenas coisas. Questionar onde ela vai, verificar gastos, pedir explicações sobre horários. Para você pode parecer cuidado, mas para ela pode soar como desconfiança. Daniel ficou confuso. Mas, doutor, eu só pergunto porque me preocupo. Não é controle, é interesse. Ah, mas é exatamente isso que homens controladores sempre dizem. A frase veio acompanhada de um sorriso paternal. Daniel, você precisa entender. Quando questionamos cada movimento da parceira, estamos comunicando que não confiamos nela. E sem confiança, não há amor verdadeiro. Luísa assentiu vigorosamente. É exatamente isso que eu sinto, pai. Ele me faz sentir como uma suspeita, não como uma esposa. Daniel sentiu o chão fugir. Mas eu confio em você, Luísa. É só que às vezes, você precisa controlar para se sentir seguro, Dr. Álvaro completou. É um mecanismo de defesa comum em homens que cresceram sem referências emocionais sólidas. Me fale sobre seu pai, Daniel. E lá foi Daniel novamente, expondo suas feridas mais profundas. Falou sobre o pai ausente, sobre como cresceu se sentindo inseguro, sobre como talvez isso o fizesse querer segurar Luísa com mais força.
Vamos trabalhar isso, Dr. Álvaro disse, fechando o caderno de anotações. Quero que vocês voltem na próxima semana. E Daniel, sua lição de casa é simples. Toda vez que sentir vontade de questionar Luísa sobre alguma coisa, respire fundo e se pergunte: isso é amor ou controle? Daniel saiu da sessão se sentindo exposto, mas esperançoso. Ele realmente entende, Luísa. Acho que isso vai nos ajudar. Luísa sorriu. Eu sabia que meu pai ia conseguir te ajudar a se conhecer melhor. O que Daniel não sabia era que havia acabado de assistir à primeira aula de um curso intensivo. Como fazer um homem se culpar por tudo e parar de questionar qualquer coisa. E Dr. Álvaro era o professor mais experiente que existia. Se isso te deixou inquieto, é porque você reconhece os sinais. Deixa um alerta nos comentários se você já passou por algo parecido. Mas a verdadeira lição estava apenas começando, e ela custaria muito mais caro do que Daniel jamais imaginou. 3 semanas depois, Daniel já estava ansioso pelos sábados de manhã. As sessões com o Dr. Álvaro pareciam estar funcionando, pelo menos era o que ele achava. Luísa estava mais carinhosa, mais compreensiva. Você está mudando, amor. Posso sentir, ela disse na quinta-feira, massageando os ombros dele depois do trabalho. Daniel sorriu, orgulhoso do próprio progresso. Você já se sentiu orgulhoso de estar melhorando sem perceber que estava na verdade sendo moldado? Então, Daniel, como foi sua semana praticando o exercício? Dr. Álvaro perguntou, cruzando as pernas na poltrona de couro. Conseguiu controlar os impulsos de questionar Luísa? Consegui, doutor. Na terça-feira ela chegou tarde do trabalho e meu primeiro instinto foi perguntar onde ela estava. Mas respirei fundo e apenas disse: Oi, amor, que bom que você chegou. Excelente. Dr. Álvaro fez uma anotação. E como você se sentiu com essa nova abordagem? Bem, estranho no início, como se estivesse engolindo algo importante. Mas depois vi como Luísa ficou mais relaxada, então acho que foi o certo. Luísa sorriu e segurou a mão do marido. Foi lindo, pai. Senti que ele finalmente estava me respeitando como mulher adulta. O que Daniel não percebeu foi como o Dr. Álvaro anotou essa frase específica no caderno. Respeitar ou não questionar. Era parte de um vocabulário muito específico que estava sendo construído. Muito bem, agora vamos aprofundar, Dr. Álvaro disse, ajustando os óculos. Daniel, quero que você entenda algo fundamental sobre relacionamentos maduros. Confiança verdadeira significa assumir riscos emocionais. Quando você sente vontade de verificar onde Luísa está, você está na verdade dizendo: eu não confio que você me ame o suficiente para não me trair. A frase atingiu Daniel como um soco no estômago. Eu nunca pensei assim. É inconsciente, mas Luísa sente. Toda mulher sente quando está sendo tratada como suspeita ao invés de parceira. Dr. Álvaro se inclinou para a frente. Me conte, seus pais tinham confiança um no outro? E lá foi Daniel novamente, mergulhando nas feridas familiares. Falou sobre a paranoia do pai, sobre como a mãe se fechava quando era questionada, sobre como aquilo destruiu o casamento deles. Eu não quero repetir os erros do meu pai, doutor. E não vai repetir. Mas isso exige coragem. Coragem de confiar mesmo quando a insegurança gritar no seu ouvido. Dr. Álvaro pausou dramaticamente. Luísa, como você se sente quando Daniel demonstra essa confiança? Como uma rainha, ela respondeu imediatamente. Quando ele para de me interrogar, eu sinto que posso respirar. E quando posso respirar, posso amar de verdade. Já notaram como certas frases parecem poéticas demais para serem espontâneas? Perfeito. Daniel, sua lição para esta semana é mais avançada. Sempre que Luísa sair, quero que você diga: se diverta, amor. Confio em você completamente. E mais importante, quero que você sinta isso ao falar. Mas e se eu não sentir? Aí que está o crescimento. Finja até que se torne real. É assim que quebramos padrões tóxicos. Dr. Álvaro fechou o caderno. Ah, e mais uma coisa. Se Luísa chegar tarde, não pergunte nada. Apenas a receba com carinho. Mulheres testam nossa confiança constantemente, Daniel. É instintivo. Luísa assentiu. É verdade.
Às vezes eu saio e demoro propositalmente só para ver se você vai me bombardear de perguntas quando eu chegar. Daniel ficou chocado. Sério? Por quê? Para saber se posso contar contigo quando eu realmente precisar de espaço. Se você não consegue me dar liberdade nas pequenas coisas, como vai me dar nas grandes? Dr. Álvaro sorriu aprovadoramente. Minha filha está crescendo emocionalmente. Isso é sinal de que o trabalho está funcionando. Daniel saiu daquela sessão com a cabeça girando. Durante a semana, praticou religiosamente. Quando Luísa disse que ia sair com as amigas na sexta, ele respondeu: Se diverta, amor. Confio em você completamente. Quando ela chegou às 2 da manhã, ele apenas a abraçou e disse: Que bom que você chegou bem. Luísa o beijou com mais paixão do que havia demonstrado em meses. Você está se tornando o homem que eu sempre soube que poderia ser. Se você está reconhecendo esse padrão na sua própria vida, deixe um comentário falando "me identifiquei". Às vezes precisamos saber que não estamos sozinhos nessa luta. O que Daniel não sabia era que cada lição do Dr. Álvaro estava sendo cuidadosamente projetada. Cada exercício de confiança era, na verdade, um treinamento para fazê-lo aceitar comportamentos cada vez mais suspeitos. Cada sessão era uma aula magistral de como quebrar a autoestima de um homem, fazendo-o acreditar que questionar qualquer coisa era toxicidade masculina. E Dr. Álvaro estava apenas aquecendo os motores. Na próxima sessão, Luísa chegou com uma novidade que faria Daniel questionar tudo que havia aprendido sobre si mesmo. Mas agora, ele não tinha mais coragem de questionar nada. Afinal, homens de verdade confiam, não é mesmo? O preço dessa confiança estava apenas começando a ser cobrado. 6 meses depois do início da terapia, Daniel já havia desembolsado R$ 18.000 em sessões. Dr. Álvaro justificava o valor. Terapia intensiva de casal é um investimento no futuro do relacionamento, Daniel. Você pagaria quanto para salvar seu casamento? E Daniel pagava, religiosamente. Toda semana, 750 por sessão, mais os workshops especiais de R$ 3.000, mais os retiros terapêuticos, que chegavam a R$ 8.000. Você já se viu pagando caro por algo que prometia salvar sua vida, mas que no fundo estava te destruindo? Hoje quero conversar sobre algo importante, Dr. Álvaro disse, ajustando os óculos dourados. Daniel, você tem potencial para ser um líder na comunidade. Homens como você, que passaram por crescimento emocional real, podem ajudar outros homens. Luísa segurou a mão do marido. Amor, meu pai tem um projeto incrível. Uma ONG que ajuda casais em crise. Imagine quantas famílias você poderia salvar compartilhando sua jornada. Daniel sentiu orgulho. Depois de meses se vendo como problemático, finalmente alguém reconhecia seu valor. Que tipo de ajuda vocês precisam? Nada demais. Apenas apoio financeiro para mantermos o projeto funcionando. Dr. Álvaro abriu uma pasta elegante. A Reconstruir Vínculos já ajudou mais de 200 casais, mas precisamos de patrocinadores comprometidos com a causa. Os números eram impressionantes. Gráficos coloridos, depoimentos emocionantes, fotos de casais felizes abraçados. Nosso objetivo é expandir para outras cidades. Imagine, Daniel, sua contribuição pode salvar milhares de casamentos. Quanto vocês precisam? Estamos buscando patrocinadores âncora, pessoas que acreditem verdadeiramente na missão. R$ 15.000 mensais durante 1 ano. Em troca, você se torna conselheiro honorário e terá seu nome na entrada da nossa nova sede. Daniel hesitou. Era muito dinheiro. Mas olhou para Luísa. Viu como ela brilhava falando do projeto do pai, lembrou de como seu casamento havia melhorado. Se isso pode ajudar outros homens como eu, vale cada centavo. Luísa o beijou na testa. Sabia que você entenderia. Você é especial, Daniel. Diferente da maioria dos homens egoístas que só pensam em si mesmos. Quantas vezes vocês já foram elogiados justo antes de alguém pedir dinheiro? Comentem aí se reconhecem esse padrão. Durante 3 meses, Daniel transferiu religiosamente os 15.000, via updates constantes. A sede está ficando linda. Acabamos de formar mais 20 terapeutas. Seu investimento está transformando vidas.
Até que chegou um envelope pelo correio que mudaria tudo. Era de Marcos, um antigo colega da faculdade que trabalhava como investigador de seguros. Daniel, preciso falar contigo urgentemente. É sobre essa ONG que você está bancando. Eles se encontraram num café discreto. Marcos abriu uma pasta cheia de documentos. A empresa me contratou para investigar fraudes em ONGs. A Reconstruir Vínculos apareceu na lista. Daniel, essa organização não existe. O sangue de Daniel gelou. Como assim não existe? Existe no papel, CNPJ ativo, endereço registrado. Mas não há funcionários, não há sede, não há nenhum projeto real. Marcos mostrou fotos. Olha isso. O endereço cadastrado é um galpão abandonado na zona industrial. Daniel olhou as fotos em choque. O escritório moderno das fotos promocionais era mentira. Mas eles me mostraram relatórios, depoimentos. Tudo fake. Os casais das fotos são de banco de imagens. Os depoimentos são genéricos, copiados de sites americanos. Marcos apontou para uma planilha. Daniel, nos últimos 6 meses, só 3 pessoas fizeram doações para essa ONG. Você é responsável por 90% do dinheiro que entrou. A realidade caiu como um martelo. Onde está indo o dinheiro? Direto para contas pessoais do Dr. Álvaro e da filha dele. Compraram um apartamento de 180 mil reais no mês passado, um carro de 85 mil reais, uma casa de campo de 320 mil reais. Marcos pausou. Daniel, eles usaram seu dinheiro para construir um patrimônio enquanto te vendiam uma mentira. Daniel sentiu náusea. 45 mil reais em 3 meses. Mais as sessões. Eles me roubaram quase 70 mil reais. E tem mais. Investigamos outras vítimas do Dr. Álvaro. Sempre o mesmo padrão. Ele atende casais em crise, quebra a autoestima do marido, convence-o de que é problemático, depois vende projetos sociais como forma de redenção. Marcos mostrou uma lista. 16 homens nos últimos 2 anos, mais de 400 mil reais desviados. Já se sentiram como o maior idiota do mundo por confiar em quem não deviam? Deixem um "me senti assim", se vocês já passaram por isso. Às vezes precisamos saber que fomos manipulados por profissionais. Mas por que eu? O que tem de especial em mim? Você é o perfil perfeito. Homem trabalhador, bem-sucedido, inseguro emocionalmente e, principalmente, casado com a filha dele. Luísa não é vítima, Daniel. Ela é cúmplice. Eles planejaram isso desde o início. Daniel lembrou das sessões, das lições, de como Luísa sempre apoiava o pai, de como ela o incentivou a investir na ONG. Eles me fizeram de palhaço por 8 meses e fariam pelo resto da vida se você não descobrisse. Daniel, você precisa ir à polícia. Isso é estelionato qualificado. Eles estão usando o consultório de psicologia para aplicar golpes. Daniel saiu daquele encontro com a sensação de que sua vida inteira era mentira. Não era apenas o dinheiro, era a descoberta de que havia sido transformado no protagonista de um golpe elaborado, onde cada sessão de terapia era, na verdade, uma aula de como ser o idiota perfeito. Mas a raiva que sentia não era de vítima. Era de homem que finalmente acordou. E homem acordado é perigoso. Dr. Álvaro e Luísa não faziam ideia do que estava por vir. Achavam que tinham encontrado o patrocinador perfeito para o resto da vida. Não sabiam que acabaram de acordar o pior pesadelo que um golpista pode ter. Uma vítima inteligente com recursos e sede de justiça. A próxima sessão seria muito diferente. E eles não estavam preparados para o Daniel que apareceria. Daniel voltou para casa naquela quinta-feira como um homem diferente. A conversa com Marcos havia arrancado a venda dos seus olhos, mas ele sabia que precisava de mais evidências antes de confrontar os golpistas. Luísa estava na cozinha, preparando o jantar, cantarolando alegremente, provavelmente feliz com os 15 mil que havia transferido para a ONG 3 dias antes. Oi, amor, como foi seu dia? Ela perguntou beijando-o no rosto com aquela doçura que agora ele sabia ser completamente falsa. Tranquilo. E o seu? Daniel observou cada microexpressão dela, procurando sinais que antes ignorava. Passei o dia com meu pai organizando os próximos projetos da ONG. Ele está tão orgulhoso do seu comprometimento, Daniel.
Disse que você é diferente da maioria dos homens. Tem coração. Você já sentiu vontade de rir e chorar ao mesmo tempo ao ouvir uma mentira descarada? Por 2 semanas, Daniel investigou discretamente. Contratou um contador para analisar os recibos da ONG, todos falsos. Pediu para um amigo advogado verificar a documentação, irregular em vários pontos. Mas a bomba final chegou numa segunda-feira, através de um envelope que mudaria tudo. Era de um laboratório particular. Daniel havia pedido um exame de DNA do filho de 5 anos, Pedro, não por desconfiança, mas como parte da investigação sobre Dr. Álvaro. Se eles são capazes de falsificar uma ONG inteira, são capazes de qualquer coisa, pensou. O resultado era devastador. Probabilidade de paternidade, 0,00%. Daniel Ferreira Santos está excluído como pai biológico da criança Pedro Santos Silva. Daniel leu e releu o documento. O menino que chamava de pai há 5 anos, que levava para jogar bola, que ajudava com lição de casa, não era seu filho. As mãos tremiam segurando o papel. Não era apenas a traição. Era a descoberta de que toda sua paternidade era mentira. Quantos de vocês já questionaram se realmente conhecem as pessoas que amam? Deixem um comentário se já passaram por uma descoberta que mudou tudo. Naquela noite, Daniel não conseguiu olhar para Pedro sem sentir o peito apertar. O garoto correu para abraçá-lo quando chegou do trabalho. Papai, olha o que eu desenhei na escola. Era um desenho da família. Daniel, Luísa, Pedro e até o vovô Álvaro, todos sorridentes de mãos dadas. Que lindo, campeão, Daniel disse, a voz embargada. A tia disse que toda a família tem muito amor. A nossa tem muito amor, né, papai? Daniel abraçou o menino, sem saber se o que sentia era amor ou pena. Pedro não tinha culpa de nada. Era apenas uma criança sendo usada como parte de um golpe elaborado. Durante o jantar, observou Luísa interagindo com Pedro. Havia carinho genuíno ali, mas agora Daniel percebia algo mais. Ela sabia que ele não era o pai. Cada comentário sobre como Pedro puxou ao pai era deboche disfarçado. Cada ele tem seus olhos era uma mentira cruel. Luísa, posso te fazer uma pergunta? Claro, amor. Você já fez teste de DNA no Pedro? Ela quase engasgou com a água. Por que essa pergunta estranha? Curiosidade. Na empresa, um colega descobriu que o filho não era dele após 10 anos. Me fez pensar se todo pai deveria ter essa certeza. Daniel, que absurdo. Pedro é igualzinho a você. Todo mundo fala isso. Ela forçou uma risada. Além do que, fazer esse tipo de teste mostra desconfiança. Pensei que tínhamos superado isso na terapia. A manipulação continuava, mesmo agora. Usar a terapia como arma para fazê-lo se sentir culpado por questionar qualquer coisa. Você tem razão, foi besteira minha. Mas Daniel já sabia a verdade. E mais importante, sabia que Luísa sabia que ele não era o pai. A pergunta que o atormentava era: desde quando ela sabia? Já se sentiram como protagonistas de uma mentira onde todo mundo sabia a verdade menos vocês? Na sexta-feira, durante a sessão semanal, Daniel decidiu testar Dr. Álvaro. Doutor, tenho uma dúvida sobre paternidade. Um amigo descobriu que o filho não era dele. Como um pai deve lidar com isso? Dr. Álvaro nem piscou. Situação delicada. Mas sabe o que penso? DNA não define paternidade. Quem cria, quem ama, quem está presente, esse é o verdadeiro pai. Não importa a genética. Interessante. Então o amor supera a biologia? Sempre. Aliás, homens que ficam obcecados por DNA geralmente têm problemas de ego. Precisam provar posse ao invés de demonstrar amor. A resposta veio rápida demais, ensaiada demais. Luísa concordou imediatamente. Exato. Paternidade é construção, não acidente genético. Daniel sorriu internamente. Eles tinham resposta pronta para tudo. Quantos outros pais haviam feito a mesma pergunta naquele consultório? Saindo da sessão, Daniel tomou a decisão final. Não bastava saber que havia sido enganado. Precisava provar que Pedro era filho de quem? E tinha certeza de que a resposta o chocaria ainda mais. Mas primeiro, precisava ter certeza absoluta
de que o exame estava correto. Porque se estava certo sobre suas suspeitas, Dr. Álvaro e Luísa não eram apenas golpistas, eram mestres em destruir famílias por dinheiro. E destruir a família de um homem inocente que só queria ser um bom pai era imperdoável. A próxima descoberta seria ainda mais devastadora. Daniel não conseguia aceitar o resultado do DNA, não por negação, mas por método. Se Dr. Álvaro era capaz de falsificar uma ONG inteira, seria capaz de falsificar um exame? Na terça-feira procurou outro laboratório, desta vez o mais respeitado da cidade, que fazia perícias para tribunais. Quero um exame de paternidade, mas com protocolo forense, disse para a biomédica responsável. Preciso ter certeza absoluta da confiabilidade. Sem problema. Coletamos as amostras aqui, lacradas na sua presença, com cadeia de custódia completa. Impossível haver contaminação ou troca. O resultado chegou em 5 dias. Probabilidade de paternidade, 99,97%. Daniel Ferreira Santos é o pai biológico da criança Pedro Santos Silva. Daniel olhou os 2 laudos lado a lado. Um dizia 0% de probabilidade, outro dizia 99,97%. Era impossível, a menos que alguém tivesse adulterado o primeiro exame. Você já descobriu que até mesmo a ciência pode ser comprada quando há dinheiro suficiente envolvido? Ligou para Marcos imediatamente. Preciso da sua ajuda para investigar um laboratório. Acho que falsificaram um exame de DNA. Manda os dados. Vou verificar tudo sobre essa empresa. A resposta veio no dia seguinte. Daniel, achamos o esquema. O laboratório que fez seu primeiro exame pertence a um sócio do Dr. Álvaro. Eles têm sociedade em 3 empresas diferentes. É uma operação para fabricar evidências falsas em processos de separação. Como assim? Simples. Marido desconfia da paternidade, doutor. Álvaro indica o laboratório confiável. O exame sai negativo. O cara fica devastado. Aceita qualquer acordo de separação sem questionar a divisão de bens. Depois, a esposa fica com tudo e divide com o esquema. Daniel sentiu náusea. Eles destroem famílias por dinheiro. E o pior, encontramos outros 12 casos nos últimos 2 anos. Sempre o mesmo padrão. Doutor. Álvaro atende o casal, quebra a autoestima do marido, a mulher pede separação, ele indica o laboratório para tirar a dúvida sobre os filhos, o exame sai negativo, o cara aceita perder tudo. A dimensão do esquema era assustadora. Não era apenas um golpe, era uma operação industrial de destruição familiar. Marcos, preciso de todos os nomes dessas vítimas. Daniel, não faça besteira. Vai na polícia, denuncia, deixa a justiça resolver. Mas Daniel já sabia que a justiça seria lenta demais. Quantos outros homens seriam destruídos enquanto o Dr. Álvaro continuasse operando livremente? Quantos de vocês já sentiram que a justiça oficial demora muito quando vocês estão sangrando? Comentem justiça própria, se entendem esse sentimento. Na quinta-feira, durante a sessão, Daniel decidiu confrontar sutilmente. Doutor, aquele meu amigo da história da paternidade fez o exame. Deu negativo. Ele está destruído. Dr. Álvaro demonstrou preocupação perfeita. Que situação difícil. Onde ele fez o exame? Laboratório São Lucas, o senhor conhece? Conheço sim, muito confiável. Se deu negativo lá, pode confiar no resultado. Nenhuma hesitação na mentira. Luísa segurou a mão de Daniel. Que triste. Mas pelo menos agora ele sabe a verdade, né? É melhor que viver numa mentira. A hipocrisia era nauseante. Eles falavam sobre viver numa mentira, enquanto construíam a maior mentira que Daniel já havia enfrentado. O que vocês acham que ele deve fazer? Aceitar e seguir em frente, Dr. Álvaro respondeu rapidamente. Ficar remoendo só traz sofrimento. Às vezes é melhor abrir mão do que lutar por algo que não nos pertence. Era o script perfeito. Fazer a vítima aceitar a perda sem questionar. Concordo com meu pai, Luísa disse. Seu amigo deve se concentrar em reconstruir a vida ao invés de se agarrar ao passado. Daniel sorriu. Vou dar esse conselho para ele. Mas por dentro, estava planejando algo muito diferente. Havia descoberto não apenas que foi vítima de um golpe, havia descoberto uma operação criminosa que destruía famílias inteiras. Dr. Álvaro
Não era apenas um golpista, era um predador que usava seu diploma para legitimar crimes. E predadores assim não param por conta própria. Precisam ser parados. Já imaginou descobrir que o profissional que deveria ajudar vocês, na verdade, estava coordenando sua destruição? Saindo da sessão, Daniel tomou a decisão que mudaria tudo. Não bastava se vingar. Precisava expor Dr. Álvaro publicamente, proteger outras famílias e fazer justiça de uma forma que marcasse para sempre. A inauguração da nova sede da ONG seria na próxima semana. Dr. Álvaro havia convidado a imprensa local, autoridades, dezenas de casais beneficiados pelo projeto. Seria o palco perfeito para a revelação mais devastadora da carreira dele. Daniel sorriu pela primeira vez em semanas. Eles queriam usar seu dinheiro para fazer uma festa? Perfeito. Seria a festa da própria destruição. E desta vez, quem controlaria o roteiro seria ele. O sábado da inauguração chegou com um sol radiante. Daniel acordou às 6h, não por ansiedade, mas por determinação fria. Havia preparado tudo nos mínimos detalhes. Dossiês impressos, pendrives com áudios, cópias dos exames falsificados, extratos bancários da ONG fake. Cada convidado receberia uma pasta completa com evidências. "Amor, que bom que você acordou cedo. Hoje é o grande dia", Luísa disse, abraçando-o por trás na cozinha. "Meu pai está tão emocionado. Disse que você é o tipo de homem que faz a diferença no mundo." Daniel sorriu, tomando o café. "Também estou emocionado. Hoje vai ser inesquecível." Se ela soubesse o duplo sentido daquela frase... Às 14h, o auditório estava lotado. Dr. Álvaro havia alugado um espaço elegante, decorado com banners da ONG falsa, fotos de casais felizes, gráficos de sucesso. Aproximadamente 80 pessoas presentes, jornalistas, autoridades locais, outros patrocinadores, casais que supostamente haviam sido salvos pelo projeto. "Bem-vindos à inauguração oficial da sede da ONG Reconstruir Vínculos, doutor." Álvaro discursava no palco, impecável no terno azul marinho. "Hoje celebramos não apenas um espaço físico, mas a prova de que quando pessoas de bem se unem, podemos transformar vidas." Os aplausos foram calorosos. Luísa, na primeira fileira, sorria orgulhosa do pai. Daniel estava estrategicamente posicionado no fundo, controlando o notebook conectado ao projetor. "Antes de continuarmos a cerimônia, doutor", Álvaro anunciou, "gostaria de homenagear nosso patrocinador principal, um homem que acredita verdadeiramente na causa, Daniel Santos." Mais aplausos. Daniel acenou discretamente, sentindo todas as atenções se voltarem para ele. "Vocês já estiveram num momento onde sabiam que em poucos segundos tudo ia explodir? Daniel, pode vir aqui. Preparamos uma surpresa especial." Daniel subiu ao palco calmamente. Dr. Álvaro o abraçou paternalmente, sussurrando: "Obrigado por tudo, meu filho. Você salvou este projeto." "A surpresa é minha, doutor", Daniel respondeu, pegando o microfone. "Pessoal, antes da homenagem, preciso compartilhar algo importante com vocês. Uma descoberta que mudou minha vida." Daniel clicou no notebook. A primeira imagem apareceu no telão. O galpão abandonado registrado como sede da ONG. Murmúrios começaram na plateia. Dr. Álvaro franziu a testa. "Daniel, o que é isso?" "A verdade, doutor. Nos últimos 3 meses, investiguei a ONG que vocês criaram." Nova imagem. Extratos bancários mostrando o dinheiro indo direto para contas pessoais. Luísa levantou da cadeira. "Daniel, você está bem? Que história é essa?" "Estou ótimo, querida. Nunca estive melhor." Daniel olhou diretamente para ela. "Principalmente depois de descobrir que vocês são golpistas profissionais." O silêncio foi total. Dr. Álvaro tentou desligar o projetor, mas Daniel havia antecipado. "Não adianta, doutor. Já gravei tudo em nuvem." A próxima imagem foi devastadora. A planilha com os nomes de 16 homens roubados, valores desviados, patrimônio adquirido com o dinheiro das vítimas. 847 mil reais em 2 anos. 16 famílias destruídas. Tudo usando um consultório de psicologia como fachada. Daniel pausou, deixando a informação ser absorvida. Mas o pior
não é o dinheiro. É como vocês fazem isso. A tela mostrou agora os laudos de DNA falsificados. Laboratório parceiro que fabrica exames negativos. Pais que descobrem que não são pais. Famílias que se destroem baseadas em mentiras científicas. Já imaginaram a sensação de ter sua vida inteira exposta como mentira na frente de estranhos? Deixem nos comentários se já passaram por exposição pública. Dr. Álvaro tentou recuperar o controle. Pessoal, Daniel está passando por um momento difícil. Problemas familiares, suspeitas paranoicas. Paranoicas? Daniel riu alto. Marcos, pode subir aqui? Marcos subiu ao palco carregando uma caixa de documentos. Investigador de seguros. Tenho aqui 847 páginas de evidências documentadas. Dr. Álvaro Silva, o senhor está sendo formalmente acusado de estelionato qualificado, falsificação de documentos, exercício ilegal da medicina e formação de organização criminosa. O pânico foi instantâneo. Luísa tentou sair pela lateral, mas Daniel havia posicionado seguranças nas saídas. Querida, não vai perder o final da festa que você mesma planejou? Vocês não entendem, Dr. Álvaro gritou. Eu ajudo pessoas, salvo casamentos. Salva? Daniel mostrou a última imagem. Fotos de 3 homens. Ricardo Silva, 34 anos. Perdeu casa, filhos e empresa depois que você fabricou DNA falso. Se suicidou em janeiro. Carlos Mendes, 41 anos. Surto depressivo, internado há 4 meses. José Almeida, 38 anos. Mora na rua desde que perdeu tudo no acordo amigável que você sugeriu. A sala explodiu em indignação. Jornalistas filmavam tudo. Autoridades se levantavam chocadas. Casais na plateia começaram a questionar se também foram vítimas. Dr. Álvaro tentou uma última cartada. Daniel está tendo um surto psicótico. Não acreditem nele. Surto? Daniel sorriu friamente. O único surto aqui é de honestidade. Algo que vocês não conhecem. A polícia entrou pela porta principal. Daniel havia coordenado tudo. Eles esperaram a confissão pública para fazer a prisão em flagrante. Dr. Álvaro Silva está preso por estelionato qualificado e formação de quadrilha. Luísa tentou uma última mentira. Daniel, eu não sabia de nada. Meu pai me enganou também. Não sabia? Daniel mostrou o print de uma conversa. Pai, o Daniel transferiu mais 15 mil hoje. Estamos ricos, Kik. Sua mensagem de 3 dias atrás, querida. A humilhação foi completa. Dr. Álvaro saiu algemado, Luísa chorando sob vaias da plateia, a ONG desmascarada na frente de toda a cidade. Daniel ficou no palco observando o caos que havia criado. Finalmente, justiça estava sendo feita, mas o melhor ainda estava por vir. A repercussão foi imediata e devastadora. No domingo, menos de 24 horas após a inauguração, 3 emissoras de TV já haviam veiculado a reportagem. Psicólogo usa consultório para aplicar golpes milionários. O vídeo da exposição pública viralizou nas redes sociais com 2,3 milhões de visualizações em 2 dias. Daniel acordou com o telefone tocando incessantemente. Jornalistas, advogados, até mesmo delegados de outras cidades querendo informações sobre possíveis vítimas em suas jurisdições. Alô, Daniel! Aqui é Fernanda Reis, do Jornal Nacional. Poderia nos conceder uma entrevista sobre o esquema que você desmascarou? Era surreal. Em 48 horas, havia passado de vítima silenciosa para símbolo de resistência masculina. Mas o que mais o impactava eram as ligações de outros homens. Daniel, acho que também fui vítima do Dr. Álvaro. Vocês já se sentiram responsáveis por abrir os olhos de pessoas que nem conheciam? É um peso e um alívio ao mesmo tempo. Na segunda-feira, Marcos ligou com updates devastadores. Daniel, o negócio explodiu. O Conselho Regional de Psicologia cassou o registro do Dr. Álvaro. A Receita Federal bloqueou todas as contas dele. E tem mais. Apareceram 23 novos casos em outras cidades. Como assim outras cidades? O esquema era nacional, eles tinham parceiros em São Paulo, Rio, Belo Horizonte. Uma rede de psicólogos desonestos aplicando o mesmo golpe. Seu vídeo fez a casa de cartas desabar. A dimensão era assustadora. Daniel havia descoberto acidentalmente uma operação criminosa
que destruía famílias em escala industrial. E a Luísa? Presa preventiva. Vai responder por associação criminosa, estelionato e falsidade ideológica. O apartamento, o carro, a casa de campo, tudo sequestrado pela justiça. Ela perdeu literalmente tudo. Daniel sentiu uma satisfação fria. Não era crueldade, era proporção. Eles haviam tentado destruir sua vida inteira. Agora, colhiam as consequências. Na quarta-feira, visitou Pedro pela primeira vez desde a exposição. O garoto estava na casa dos avós maternos, confuso com tudo o que havia acontecido. Papai, por que a mamãe está triste? Por que não posso ver o vovô Álvaro? Daniel ajoelhou na altura do menino. Como explicar para uma criança de 5 anos que a família era uma mentira construída para roubar dinheiro? Filho, às vezes os adultos fazem coisas erradas e precisam ser punidos, mas você não fez nada errado, tá? Papai te ama muito. Você ainda vai ser meu papai? A pergunta partiu o coração de Daniel. Sempre, campeão. Sempre. Quantos pais já tiveram que explicar para os filhos que a família acabou por causa de mentiras? Deixem um coração nos comentários para todos os pais que passam por isso. Na sexta-feira, Daniel recebeu uma proposta inesperada. Dr. Marina Oliveira, psicóloga respeitada e presidente da Associação Estadual da categoria, queria uma reunião. Daniel, o que você fez expôs uma ferida grave na nossa profissão. Queremos sua ajuda para criar um protocolo de segurança que proteja futuras vítimas. Que tipo de protocolo? Auditoria obrigatória em consultórios que atendem casais, gravação de sessões quando solicitada pelo paciente, transparência total em indicações de laboratórios. Queremos chamar de Protocolo Daniel Santos. Era irônico. O nome dele, que foi usado como símbolo de ingenuidade pelos golpistas, agora seria símbolo de proteção para outros homens. Um mês depois, Daniel recebeu a ligação que fecharia o ciclo. Era de Ricardo Júnior, filho do homem que havia se suicidado após ser vítima do Dr. Álvaro. Senhor Daniel, queria agradecer. Meu pai morreu achando que não era meu pai de verdade. Depois da sua exposição, fizemos novo exame. Era pai sim. Dr. Álvaro destruiu nossa família com mentira. Daniel engoliu o choro. Sinto muito, Ricardo, sinto muito não ter descoberto antes. O senhor salvou outras famílias. Meu pai ficaria orgulhoso. Era isso que Daniel precisava ouvir. Sua vingança não havia sido apenas pessoal, havia sido necessária. Quantas famílias teriam sido destruídas se ele não tivesse agido? Já sentiram que sua dor serviu para proteger outras pessoas? Às vezes, nosso sofrimento tem um propósito maior. 6 meses depois, Daniel estava numa nova cidade, recomeçando a vida. A empresa prosperava. Ele havia conhecido alguém especial e, principalmente, havia encontrado seu propósito. Todo sábado de manhã, conduzia um grupo de apoio. Homens contra Gaslighting. 15 participantes regulares, todos vítimas de manipulação psicológica em relacionamentos. Lembrem-se, Daniel falava para o grupo, vocês não são fracos por terem confiado, vocês são fortes por terem acordado. Dr. Álvaro pegou 12 anos de prisão. Luísa, 8 anos. A ONG Fake foi desmantelada, o laboratório fechado, dezenas de vítimas ressarcidas. Mas a maior vitória não foi a punição dos culpados. Foi provar que um homem traído pode fazer mais que se vingar. Pode proteger outros homens de passar pela mesma dor. Daniel transformou a maior humilhação da sua vida na maior contribuição que poderia dar à sociedade. E vocês, homens que estão ouvindo essa história, se algo parece errado no relacionamento de vocês, confiem no instinto. Se alguém os faz questionar a própria sanidade, busquem ajuda. Se um profissional cobra demais por algo que deveria ser simples, desconfiem. A próxima vítima que vocês podem salvar são vocês mesmos. 2 anos depois da exposição que destruiu o império de mentiras do Dr. Álvaro, Daniel estava irreconhecível, mas dessa vez para melhor. Sentado na mesa do seu novo escritório em Florianópolis, ele observava pela janela o movimento da cidade que havia escolhido para recomeçar. A empresa prosperava, mas não era isso que mais o orgulhava. Na parede atrás da mesa, uma placa discreta. Instituto Daniel Santos,
Apoio a vítimas de manipulação conjugal. O que havia começado como um grupo de apoio aos sábados tinha se transformado na primeira organização brasileira especializada em ajudar homens vítimas de gaslighting em relacionamentos. Daniel, chegaram mais 5 casos esta semana, disse Marina, sua assistente, entrando com uma pasta. 2 de São Paulo, 1 do Rio Grande do Sul, 2 de Minas Gerais. Todos com o mesmo padrão. Parceiras que usam terapia de casal para quebrar a autoestima deles. Você já imaginou transformar sua maior dor na maior força para ajudar outros? Daniel abriu a pasta. Histórias que conhecia bem. Homens trabalhadores, dedicados, sendo convencidos de que eram o problema nos relacionamentos, enquanto eram sistematicamente roubados e humilhados. Vamos agendar os atendimentos. Nenhum homem vai passar pelo que eu passei se eu puder evitar. O telefone tocou. Era Carlos, um dos primeiros casos que havia ajudado. Daniel, cara, você salvou minha vida. Descobri tudo. Minha ex e o terapeuta dela haviam desviado 95 mil reais da nossa conta conjunta. Hoje saiu a sentença. Ela pegou 6 anos. Como você está, Carlos? Reconstruído, irmão. Conheci alguém honesto. Estou namorando há 1 ano. Pela primeira vez em 1 década, me sinto respeitado como homem. Pausa emocionada. Daniel, você transformou a dor mais profunda da sua vida em proteção para centenas de caras como nós. Isso é heroísmo. Daniel sorriu. Não se considerava herói. Apenas um homem que havia aprendido que fazer justiça, às vezes, é mais importante que buscar vingança. Às 14 horas, começou a sessão semanal do grupo de apoio. 15 homens. Idades entre 28 e 55 anos, todos com histórias similares, parceiras que os faziam questionar a própria sanidade, terapeutas que os culpavam por tudo, esquemas elaborados para drenar suas finanças e autoestima. Pessoal, hoje quero falar sobre recuperação da identidade masculina, Daniel começou. Quantos de vocês já foram chamados de controladores por fazer perguntas básicas sobre o relacionamento? Todas as mãos se levantaram. Quantos já foram acusados de insegurança por questionar gastos suspeitos? Novamente todas as mãos. E quantos foram convencidos de que eram tóxicos por querer transparência? O mesmo resultado. Era sempre o mesmo padrão. Já perceberam como certas palavras são usadas como armas para nos fazer aceitar o inaceitável? Comentem. Reconheço isso, se já passaram por essa lavagem cerebral. Irmãos, vocês não eram controladores. Eram homens exercendo responsabilidade. Não eram inseguros. Eram homens com instinto aguçado detectando mentiras. Não eram tóxicos. Eram homens com dignidade recusando-se a aceitar desrespeito. Roberto, comerciante de 42 anos, levantou a mão. Daniel, como a gente diferencia cuidado de controle? Ainda tenho medo de questionar minha namorada atual. Pergunta simples, Roberto. Quando você questiona, é por amor ou por medo? Amor genuíno quer transparência. Medo quer controle. A diferença está na intenção. E como eu sei se ela está sendo transparente? Mulheres honestas não se ofendem com perguntas sinceras. Elas respondem, explicam, até agradecem pelo interesse. Mulheres desonestas atacam, invertem a situação, fazem você se sentir culpado por perguntar. A sessão durou 2 horas. Quando terminou, Daniel se sentiu pleno. Cada homem que saía dali mais forte era uma vitória contra o sistema que quase o destruiu. À noite em casa, Daniel vídeo chamou Pedro. Aos 7 anos, o garoto estava crescendo forte e saudável, morando com os avós maternos, mas mantendo contato constante com Daniel. Pai, a professora disse que você ajuda pessoas tristes. É verdade? Ajudo homens que passaram por coisas difíceis, filho, como eu passei. Você ainda fica triste? Daniel sorriu. Às vezes, mas agora sei que tristeza faz parte da vida. O importante é não deixar ela te paralisar. Quantos de vocês gostariam de explicar para um filho como transformar dor em propósito? Domingo à noite, Daniel fez sua reflexão semanal, algo que mantinha como ritual desde a reconstrução. Pegou o caderno onde anotava os aprendizados. Lição 847.
Descobri hoje que 3 homens que atendi no ano passado se casaram novamente, com mulheres honestas, transparentes, que respeitam suas histórias. Isso me lembra que trauma não é destino, é combustível para crescimento se soubermos usá-lo direito. Daniel fechou o caderno e olhou para o espelho. O homem que o encarava de volta era completamente diferente daquele que saiu humilhado do consultório do Dr. Álvaro 2 anos antes. Mais forte, mais sábio, com propósito claro. Dr. Álvaro havia tentado destruir sua autoestima para controlá-lo. Luísa havia tentado roubar seu dinheiro e dignidade para enriquecê-la. Juntos, quase conseguiram transformá-lo numa casca vazia de homem. Mas eles subestimaram algo fundamental. Homem de verdade, quando acorda, não apenas se vinga, se reconstrói melhor do que era antes e usa sua reconstrução para construir outros. A história de Daniel nos ensina que a maior traição não vem de estranhos, vem de quem deveria nos proteger. Psicólogos desonestos, parceiras manipuladoras, familiares que nos sabotam por interesse próprio. Eles usam nossa bondade, nossa confiança, nosso desejo de sermos bons homens como armas contra nós mesmos. Mas também nos ensina que nenhuma manipulação é permanente, nenhuma mentira é inquestionável, nenhuma humilhação é definitiva. Daniel poderia ter aceitado ser o idiota útil para o resto da vida. Poderia ter continuado pagando, calado, acreditando que o problema era ele. Mas escolheu questionar, investigar e, principalmente, agir. E vocês, homens que estão ouvindo essa história, se alguém faz vocês questionarem a própria sanidade, desconfiem. Se um profissional cobra demais por serviços básicos, investiguem. Se vocês se sentem culpados por querer transparência no relacionamento, isso é manipulação. Se parceiras usam palavras como controlador, inseguro ou tóxico toda vez que vocês fazem perguntas legítimas, isso é gaslighting. Vocês não são fracos por confiar. São fortes por acordar. Não são problemáticos por questionar. São responsáveis por proteger o que construíram. Não são tóxicos por ter dignidade. São homens de verdade por não aceitar desrespeito. Deixem nos comentários suas próprias histórias. Quantos de vocês já foram chamados de controladores por fazer perguntas básicas? Quantos já pagaram caro por terapia que só os fazia se sentirem piores? Quantos já desconfiaram que algo estava errado, mas foram convencidos de que o problema eram vocês? Se esta história tocou vocês, compartilhem. Tem milhões de homens passando exatamente pelo que Daniel passou, achando que são loucos, que são problemáticos, que merecem ser tratados como lixo. Se inscreva neste canal para mais histórias de homens que não aceitaram humilhação. Deixa um like se você acredita que homem merece respeito. Comenta uma palavra de força para outros homens que estão vivendo isso agora. E, principalmente, confiem no instinto de vocês. Quando algo não parece certo, provavelmente não está certo mesmo. Vocês não são paranoicos. São homens com radar funcionando. Daniel transformou a pior traição da vida dele na maior contribuição que poderia dar à sociedade. Ele provou que homem traído pode ser mais que vítima, pode ser protetor de outros homens. A pergunta é: o que vocês vão fazer com a dor de vocês? Força para todos os homens que já foram humilhados, manipulados e desrespeitados. Vocês não estão sozinhos, e vocês merecem muito mais do que migalhas de carinho em troca da dignidade de vocês. A vitória sempre pertence a quem tem coragem de recomeçar sendo melhor do que antes.